Gente, a Tainara foi removida. Alguém pode colocar lá no grupo pedindo para ela tentar entrar de novo, por favor? Alguém escreve, é Tainara com Y. Foi removida. Aí, olha só. A parte de revisão da literatura, ela vai vir fundamentando o que é o seu título, o que é o seu trabalho, são conceitos, são históricos. Então, nós vamos verificar essa importância, né, dentro do seu tópico. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns objetivos. Vocês estão com o trabalho de vocês aí? Se vocês tiverem, eu já faço de vocês. Quem tiver, coloca para mim aí no chat o título do seu trabalho e os objetivos do seu trabalho, certo? Que a gente já faz a revisão da literatura. Deixa eu achar o do Giovanni aqui, que eu já tenho. Giovanni. Giovanni Miranda é Giovanni, não, né? Qual que é seu e-mail? Alves Brito? Como que é o e-mail, Giovanni? Ué. Ah, tá na plataforma, né, Giovanni? Oh, meu Deus. Tô com outro computador. Deixa eu achar aqui a primeira postagem. Pessoal, quando vocês forem encaminhar para os seus orientadores o TCC, sempre mandem o Word, tá? Não mande PDF para eles, para que ele possa mudar o texto, puxar de um lado, puxar de outro. Porque quando ele está em PDF, é muito difícil para correção, tá certo? Deixa eu buscar aqui. Vou mostrar para vocês aqui o TCC do Davi, que ele está em Word. Quando a gente vai pensar em um referencial teórico, eu tenho que saber meu título, eu tenho que pensar nos meus objetivos, e aí eu vou tentar colocar tópicos que vão ajudar nisso. Então, olha só. Aqui o trabalho está assim: o crescimento das entregas, né? A gente vai ver ainda de quê? No período de pandemia da Covid-19. Aqui é um trabalho do Nicolas e do Davi. A primeira parte que eles postaram não tinha ainda metodologia. Ah, não, eles postaram só o que eu pedi. Alguém colocou aí no chat para mim? Ninguém colocou? Ninguém tem o título? Ninguém tem o... Não quer ajuda? Professora, É. o meu é qualidade de vida no trabalho em home office. E qual é o seu objetivo? Eu tô no telefone, no celular, aí não tem como eu abrir aqui agora. Você tá no notebook. Certo. Matheus, se você tiver com um negócio aí, com o objetivo, você passa aí para a professora, por favor? O seu trabalho, ele está falando da qualidade de vida no home office geral ou é agora na época da Covid? Eu acho que tem lá escrito pandemia. Porque se for na época da pandemia, o seu referencial teórico, ele vai ter que vir aqui um tópico, por exemplo, 2, né? Vai vir lá, referencial teórico. Aí, o que vai vir nele?
2.1. Primeira coisa que tem que falar. Covid-19. Então, o que é o referencial teórico? Você vai fundamentar. Você vai falar que a Covid-19 é o vírus ocasionado pelo SARS-CoV-2, que apareceu no ano de 2019, em dezembro, em Wuhan, na China. Você vai contar a referência de onde surgiu essa parte da doença. E que no dia 14 de março, o primeiro caso foi encontrado no Brasil e o primeiro isolamento foi obrigatório e tal. E a partir do dia 14 de março, todos os decretos publicados, né, devido à Organização Mundial da Saúde, demonstra que os trabalhos deveriam ser realizados em casa, o chamado home office. Aí você explicou sobre a Covid, muita coisa, certo? Aí aqui, ó, 2.1.1, você vai colocar medidas de prevenção ao Covid. Aí você vai falar sobre a máscara, sobre o álcool em gel, sobre tudo, sobre o isolamento social. Aqui, ó, 2.1.1.1, isolamento social. Devido ao isolamento social, você vai ter um outro tópico, que é o 2.2, que vai vir aqui home office. Durante a pandemia. Você vai falar, primeiro pode ser só home office, depois falar home office na pandemia, tanto faz. Você vai contar sobre dados que os autores falam sobre o home office durante essa pandemia, sobre trabalhar em casa durante a pandemia. Aí aqui, ó, 2.3, você vai falar o que é qualidade de vida no trabalho. Você não vai falar ainda da Covid, tá? Beleza, isso aqui é seu referencial teórico. Você tem aí um tópico falando sobre o que é a doença, o Covid. Você tem um segundo tópico falando sobre as medidas de prevenção da Covid. Se você quiser fazer sobre sintomas, pode colocar. Você vai fazer um tópico falando sobre o isolamento social, porque é uma das medidas de prevenção. E devido ao isolamento social, o pedido do home office, né? Então, vai entrar essa parte do home office aí durante a pandemia. E no 2.3, você vai falar sobre qualidade na vida no trabalho. Então, o que você tem que falar aí? Você tem que falar sobre o conceito de qualidade de vida, você tem que falar sobre qualidade de vida no trabalho, tudo, antes de entrar na parte do home office, certo? Por final, você fala sobre a qualidade de vida no home office, mas sem entrar na pandemia ainda, porque é só o referencial teórico. Beleza. Lá nos resultados de discussão, vamos dizer que o resultado de discussão é um tópico 4. Deixa eu copiar aqui de novo. 4 vem resultado de discussão. O que deve vir no seu trabalho? 4.1. Aí vem qualidade de vida no trabalho durante a pandemia. Aí você vai falar sobre a qualidade de vida, que as pessoas estão mais estressadas, isso e aquilo. 4.2, você vai falar do home office versus isolamento social. Então, você vai estar discutindo sobre isso. E aí tem que ver seus objetivos. O que é que pede no seu objetivo? Ah, você vai passar um questionário? Vocês vão passar um questionário? Isso, foi passado um questionário, mas a gente teve pouco retorno. Quase ninguém respondeu. Era para todos os professores da fama, né? Parece que colocou no grupo lá e tal, mas o retorno foi pouco. Colocou no grupo da administração.
Regina pode mandar no grupo central dos professores. Amanhã eu falo com ela. Tá. Teve poucas até agora? Foi. Tá, vou falar para ela mandar no grupo geral, que aí a gente olha. Então, se eu não é qualidade de vida no trabalho, tem que ter aí qualidade de vida no trabalho durante o home office, mas você tem que falar de professores, né? Se é para professores, você vai ter que entrar aqui. Nessa parte aqui, a gente vai ter que falar sobre o home office, isolamento social e os professores. Então, deixa eu te mostrar aqui um trabalho pronto. Deixa eu mostrar para vocês. Na UEG. Esse trabalho pronto você vai deixar disponível como modelo? Não, ele é orientando o meu da UEG. Deixa eu buscar aqui, Bárbara. Deixa eu mostrar um trabalho dela para vocês, só para vocês terem uma noção. Aqui. Minha aluna da UEG, ela finalizou agora, um TCC, onde ela desenvolve sobre desafios enfrentados por docentes para o desenvolvimento e realização de aula durante a pandemia. Quase a mesma coisa de você, né? Só que ela está falando em si dos desafios enfrentados. Então, primeira coisa que se faz na introdução, fala sobre o coronavírus, fala sobre os dados no mundo sobre o coronavírus, fala sobre os dados... Na introdução? Na introdução, igual o modelinho que eu dei para vocês. Aquele modelinho que eu dei para vocês está lá, falar do conceito, falar de dados do mundo, dados do Brasil. Aqui, ó. Não tem que ser igual, é um modelo, tá? Que eu estou dando, que eu passo para meus orientandos. Falar sobre dados no Brasil, sobre a Covid, né? Falar sobre o isolamento social. Aqui ela já entrou no cenário da educação, que as aulas foram paradas e tal. Sobre as medidas do governo. Foi falado que as aulas começaram a ser à distância e que os professores tiveram vários desafios. Isso foi a introdução. O que foi o referencial teórico? Ó, falar sobre a Covid-19, aqui vem toda a parte da pandemia, quando que apareceu, em decorrência a isso. Aqui veio educação versus pandemia, porque o assunto é professor, nesse caso. Aqui veio ensino à distância durante a pandemia, que é o home office, já podia colocar. Materiais e métodos, tal. E aí, já para os resultados, ó, análise dos resultados. Aí aqui veio os dados, né, apresentados no questionário. Quantas pessoas responderam, faixa etária, tal. Horário de trabalho dos professores, os maiores desafios. Então, cada tópico falado foi colocado aqui, certo? Cada parte ensinada foi colocada aqui. Então, é importante que vocês sigam a mesma linha de raciocínio. Introdução, eu preciso de colocar os conceitos, eu preciso de introduzir o que é meu trabalho, igual eu coloquei para vocês no modelo de vocês. O modelo do RH tem lá o exemplo do que vem nos parágrafos. Revisão da literatura, eu vou buscar tópicos para fundamentar, né? Para fundamentar qual é esse trabalho, sobre o que eu preciso de colocar no meu trabalho. Então, vai vir aí um tópico sobre histórico, sobre o seu tema, vai vir aí um tópico falando sobre conceitos sobre o seu tema. Então, por exemplo, Heloísa, qual que é seu tema? Elo? Mas aí você falou que no referencial teórico tem que pôr conceito sobre o meu tema, histórico do meu tema, mas isso aí eu já não vou discorrer na introdução, já que eu tenho que falar sobre o Covid no mundo. Vamos lá, introdução. Falar é sobre o Covid no mundo ou sobre o trabalho em home office? No mundo, não, vamos no lá. Brasil, no... Vamos lá.
A introdução é um parágrafo. O referencial teórico é um tópico com vários parágrafos dentro. Tudo que você fala na introdução, você discorre durante seu trabalho. E aí, no referencial teórico, precisa ter citações e referências. Em tudo que você fizer, em todos os parágrafos que você fizer, que não seja o objetivo e a conclusão, tem que ter citação. Como eu ensinei vocês na primeira aula. Tudo que você lê de um trabalho, você transcreve com as suas palavras e coloca a citação no final. Lembra? E aí, olha só. De lado uma ponte com essa bolsa de TCC, misericórdia, tá me adoecendo. Né? Tô tentando te ajudar. E aí, assim, quando se está escrevendo sobre o TCC, quando a gente está escrevendo, se o seu tema for sobre COVID, por isso que eu perguntei lá no início, você está falando sobre home office durante a pandemia, aí sim, vai falar sobre COVID também, sobre isolamento social. Se for somente sobre home office e não estiver falando da pandemia, não precisa de colocar sobre COVID. Aí eu coloco o quê para falar, então, que eu vou ter que falar, né? Eu vou encher linguiça com o quê? Se não quer, só que vou falar só qualidade de vida, vou falar só sobre o home office, e já que se eu não colocar da pandemia, aí eu não tenho argumento. Como que é seu nome? Meu nome é Núbia Nayara. Núbia, deixa eu te falar, depende dos seus objetivos. O que você quer descobrir no seu trabalho? Você quer verificar como está o trabalho dos professores durante a pandemia. Se for isso, tem que ser falado sobre a Covid, tem que falar sobre o isolamento, tem que falar sobre isso. Se o seu trabalho for somente verificar sobre home office e qualidade de vida, você vai explicar o que é home office e vai explicar o que é qualidade de vida. Eu estou te dando exemplos aqui do que fazer, você não tem que fazer igual eu estou falando. Certo? O orientador... Até agora eu não estou conseguindo fazer de jeito nenhum. Isso, quando eu digo me adoecendo, é me adoecendo. Eu não estou conseguindo. Mas isso não é assunto para essa aula, né? O que eu estou passando. Mas muito obrigada pela sua ajuda. Mas, ó, você está dando exemplos. Eu vou mandar esse TCC da Bárbara para você, tá bom? Eu vou te dar esse TCC aqui para você se basear nele, tudo bem? Acredito obrigada. Que vai te ajudar um pouquinho. Manda para mim no privado o seu e-mail, que aí eu te encaminho ele no final da aula, tá bom? Aí tenta seguir o parâmetro, só não copia. Tenta fazer os discursos indiretos. Tenta buscar os artigos que estão na referência. Lê ele por inteiro, aí você começa a verificar que o seu vai ficar mais fácil. Tá bom? Obrigada. Por nada. A Heloísa colocou gestão de pessoas como um diferencial competitivo. Então, no referencial teórico, a Heloísa vai ter que falar sobre o que é gestão de pessoas, ela vai ter que falar sobre competição no trabalho, ela vai ter que buscar dados para discutir depois os objetivos dela nos resultados. Então, isso vai ser muito importante para ela, né? Ter os tópicos para fazer. Quem vai ajudar vocês a fazer o tópico? Seus orientadores. Vocês podem conversar com eles e falar, professor, qual é o melhor tópico para eu colocar aqui, né? Por exemplo, eu tenho uma visão que pode ser diferente da visão, por exemplo, do Murilo. Então, eu dou exemplos. Não necessariamente vocês têm que fazer igual. É só para vocês conseguirem sair do lugar. Tá certo? Então, para a Heloísa aqui, gestão de pessoas, ela vai ter que fazer um tópico sobre o que é gestão de pessoas. Ela vai estar lá, gestão de pessoas, e ela vai ter que colocar os conceitos. Ela pode colocar as áreas que atuam dentro da gestão de pessoas, as áreas de atuação. Isso é um referencial teórico. E lá no resultados, ela vai buscar o quê? A resposta dos objetivos dela, certo? Então, quando você responde seus objetivos? Nos resultados. Ou o que você responde no referencial teórico? Você faz uma fundamentação para poder responder seus resultados. Por exemplo, da Vitória. Relacionamento pessoal e interpessoal na liderança. Primeira parte que ela vai precisar de falar, né, desse relacionamento pessoal e interpessoal na liderança.
ela vai ter que falar sobre relacionamentos no ambiente do trabalho. Dentro do tópico de relacionamentos, ela vai colocar lá relacionamento pessoal, depois ela vai colocar um segundo tópico sobre relacionamento interpessoal, ela vai colocar um quarto tópico sobre o que é liderança dentro do ambiente de trabalho. E isso ela vai colocar as fundamentações teóricas. O que é isso? Os conceitos, o histórico, buscar autores que falaram sobre o que é relacionamento pessoal, sobre o que é relacionamento interpessoal, sobre o que é liderança, por exemplo, né? Então, ela vai estar buscando isso. O que ela vai colocar nos resultados? A resposta dos objetivos. Então, o objetivo é verificar, Vitória, se eu tenho questionário ou é revisão da literatura? É revisão. Então, na revisão da literatura, o que é que vai ter que buscar? Vai ter que buscar quais são os fatos que atuam diretamente no relacionamento pessoal. Quais são os pontos principais para um bom relacionamento? Quais são os maiores problemas de um relacionamento? Ela vai buscar o que é o interpessoal. Lembrando que lá na minha revisão eu vou buscar conceitos, eu vou buscar históricos, eu vou buscar fundamentar o meu trabalho. No resultado, eu respondo o meu objetivo. Se meu objetivo é demonstrar as principais fases de relacionamento pessoal, eu vou buscar as principais fases de relacionamento pessoal. Se é demonstrar como ocorre o relacionamento interpessoal nas empresas, você vai buscar diretamente fatores que mostram o que é interpessoal, vocês vão buscar a parte positiva, a parte negativa, e vão falar sobre essa liderança nos dois tipos de relacionamento. Então, resultado é a resposta dos objetivos. Referencial bibliográfico, ou revisão da literatura, ou fundamentação teórica, é eu fundamentar um trabalho. Vamos buscar um segundo aqui. Deixa eu mostrar um outro trabalho para vocês. Vou pegar um trabalho agora do Ednei. Aqui está ainda sem ser a versão final, mas só para vocês entenderem. O trabalho do Ednei era avaliação do conhecimento sobre impostos pagos, né? Não, tá o título errado. O deles era sobre sustentabilidade, a importância da sustentabilidade e gestão no ambiente, logística reversa e sustentabilidade. Então, aqui, ele buscou dados no mundo falando sobre resíduos sólidos, sobre o que é a logística reversa, sobre o que é a logística reversa e a sustentabilidade, e colocou aqui os objetivos dele, que era pesquisar e mostrar a fase do descarte material e produtos e a reutilização. O que veio no referencial teórico? A história da logística reversa. De onde saiu isso? Porque o título dele é Logística Reversa e Sustentabilidade. Depois veio a importância da logística reversa junto com a sustentabilidade. Aí veio conhecendo as cores, importância de separar os produtos. Terminei meu referencial teórico. Agora eu vou no meu resultados. Ele fala que lá ele quer ver as vantagens, desvantagens, como ocorre a logística e como ocorre a sustentabilidade. Primeira coisa, ele explica o que é a logística comum, o que é a logística reversa, o que é a logística sustentável e ambiental. Isso já é resultado. Como que é a implementação dela, e essa parte da reciclagem, que é um dos objetivos que ele fala. Finalizou, considerações finais. Então, não precisa de você encher linguiça. O que você precisa? Buscar históricos e fundamentos na revisão da literatura e, no resultado, responder o resultado. Está dando para entender, gente? Conversa comigo. Raquel, Lorena, Núbia, Elô. Tá salvando a pátria, porque eu já estava desesperada.
Tá dando para entender, Vitória, Davi, Giovanni, Matheus, Raquelzita? Professora, eu estou entendendo. A minha orientadora já tinha me dado os tópicos, aí eu já estou por dentro. Só que Sua eu tenho orientadora algumas... é a Aline? A Maísa. A Maísa, né? Aí eu tenho algumas perguntas, mas é sobre citação. Vou deixar para o final, que a senhora para não atrapalhar o seu assunto. Deixa eu mostrar para vocês como que eu faço. Espera aí. Fama 2021. Queria mostrar como que eu faço com os meninos, mas deixa eu dar um exemplo aqui. Isso aqui é um TCC de pós-graduação. Então, seguindo o modelo que eu passei para vocês, aqui a menina quer estudar sobre um equipamento que tem na empresa lá do DAIA, para monitorar bactérias lá nos remédios. Então, eu já passei para ela, ó. Primeiro parágrafo, você vai buscar isso. Segundo, você fala sobre aquilo no mundo. Terceiro, você vai falar sobre autores que falam sobre monitoramento no Brasil. Quarto, tipos de monitoramento. Quinta, a importância do monitoramento. Tá, beleza. Revisão da literatura. O que é monitoramento ambiental na indústria? Então, vamos buscar os conceitos sobre ele. Segundo, o que é essa identificação microbiana? Como que ela ocorre? Porque é o que o título fala. Terceiro, o que é essa espectrometria de Maldi, que é o título do trabalho aqui, ó, que quase ninguém sabe o que é, só quem é da área. E terceiro, vantagem e desvantagem desse equipamento. Ok, fundamentei meu trabalho. Cheguei no meu resultados. O que vai vir? Sobre a importância desse monitoramento, a importância de se identificar esses micro-organismos, como ocorre essa técnica. Isso aqui é cada objetivo que ele tinha. Mostrar a obtenção desse banco de dados e, no último, na considerações, vai falar se o objetivo foi ou não alcançado. Então, isso aqui é a estrutura do trabalho. Deu para vocês entenderem como que é para buscar um TCC? Vamos ver mais uma. Deixa eu achar mais um aqui. A importância do controle químico de análise de medicamentos ansiolíticos. Para quem é muito ansioso aí, existe uma qualidade do remédio antes de você poder tomar. Então, olha só, o título é a importância do controle de qualidade nos medicamentos ansiolíticos, mas tem gente que não sabe o que é medicamento ansiolítico. Então, qual é o primeiro parágrafo? O que são os medicamentos ansiolíticos? Qual é o segundo parágrafo? O uso desses medicamentos ansiolíticos no mundo. Terceiro, dados sobre ansiolíticos no Brasil. No Brasil, hoje, adolescentes utilizam tal. Quarto, indicações do uso. Só é usado ansiolíticos quando a pessoa tem distúrbio disso, daquilo e daquilo. Quinto parágrafo, a importância de se utilizar um medicamento desse de boa qualidade, porque o título fala de boa qualidade. Sexto parágrafo, buscar um autor que fale sobre o que é controle de qualidade de medicamentos. Então, vai buscando cada um deles. Beleza, e na revisão da literatura, o que tem que ter? O conceito de gestão de qualidade, função da estratégia de qualidade, principais ferramentas da qualidade, problemas que ocorrem por falta de qualidade. Beleza. E nos resultados, o que tem que ter? A importância do controle físico-químico dos medicamentos, as vantagens dele e qual é o controle físico-químico? O que são as características observadas? São essas. Então, isso é uma estrutura de um trabalho. Tudo é linkado. Título é linkado com objetivo, que é linkado com resultados. Está dando para clarear um pouco a mente? Vocês estão conseguindo entender que a estrutura é uma
continuidade com a outra? Só para a gente entender melhor. Introdução é um parágrafozinho falando, ó, quando eu introduzo um assunto, eu falo sobre o assunto geral, um parágrafozinho falando sobre esses assuntos, porque eu vou falar dele depois, é uma introdução. Então, eu chego aqui, eu reúno minha família para uma reunião aqui, reunião de problema. Falo, ó, gente, hoje a gente vai conversar porque minha sobrinha está aprontando muito com a minha mãe e nós vamos ter uma reunião hoje para falar sobre os últimos acontecimentos na família. Eu introduzi. Beleza, eu já sei que o assunto é sobrinha, o acontecimento na família, problema na família. Beleza, o que vai vir no meu referencial teórico aí? Eu vou falar que a família tem que ser unida, eu vou buscar o conceito de união, eu vou tentar falar sobre a responsabilidade de filhos com netos, com mãe, com pai. Beleza, fiz minha introdução. Fiz a minha revisão da literatura. Agora eu vou nos meus resultados. Isso não vem acontecendo porque ela está tratando a avó dela mal, está fazendo isso, está fazendo aquilo, então eu mostro meus resultados. E aí eu abro para discussão, aí cada um vai discutir um autor. Vocês podem pensar no dia a dia de vocês. Qual que é a diferença do TCC? Que eu preciso de referenciar tudo. Então, eu leio aquilo, coloco com as minhas palavras, mas eu preciso de citar quem é o meu autor. Porque a gente não fala a opinião da gente, a não ser na conclusão do trabalho. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão conseguindo entender? Vocês querem ver mais um exemplo? Ou já conseguiram entender? Como é que tá? Vamos ver mais um, então? Espera aí. Soma. TCC. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, as meninas da farmácia estão fazendo um TCC sobre a influência do anticoncepcional na libido da mulher. O que é que veio na introdução? O que é o anticoncepcional? O uso de anticoncepcional no mundo. Elas colocaram um pouquinho do histórico de quando surgiu. O risco do anticoncepcional. O que significa libido, que está no título. E os objetivos dela. Beleza. O que vem na revisão da literatura? Principais métodos anticoncepcionais que existem. Ela fala sobre cada um. Se ele é natural, se ele não é natural e tal. Vai falar sobre cada um deles aqui na revisão da literatura. E nos resultados, elas vão ter que buscar, que elas estão igual a vocês. Elas vão ter que buscar o anticoncepcional e seus efeitos colaterais, porque a libido é um dos efeitos. Principais anticoncepcionais que influenciam negativamente no corpo da mulher. Relação entre o uso de anticoncepcional e da perda da diminuição da libido. E sintomas e consequências da falta de libido ocasionada pelo uso do anticoncepcional. Viram que está tudo ligado, uma coisa à outra? Está ligado ao título, que está ligado ao objetivo, que está ligado ao que eu vou colocar nos meus resultados. Deu para clarear, gente, agora? Vocês conseguiram acompanhar? Núbia, deu para dar uma clareada? Deu para acalmar um pouquinho o coração? Conversa comigo, bebê. Assim, gente, não esperem uma semana para perguntar. Coloca lá no grupo, professora, tem um vídeo que me ajuda a ver como é o resultado? Professora, tem um vídeo que pode fazer tal coisa? Eu coloco lá para vocês. Ó, eu até acho. Aqui, ó.
Como fazer resultado e discussão? Já tem um vídeo para vocês. Como fazer a referência? Como fazer a conclusão? Como pesquisar o referencial teórico e poupar seu tempo? Como escrever o desenvolvimento? É só vocês assistirem aqui, quando vocês estiverem com muita dúvida. Aqui, ó, como fazer a citação direta e indireta, né? Tá tudo aqui. Ah, não, professora, eu não quero assistir vídeo, que eu vou estar trabalhando na hora. Beleza, aqui os textos, ó. Revisão da literatura, fundamentação teórica. Se você clicar aqui, é um textinho pequeno que vai explicar para você aqui sobre as partes da fundamentação teórica, como, o que você pode colocar. Eu coloquei todo o material para vocês, mas eu preciso que vocês abram, né? Eu preciso que vocês abram para poder dar uma olhada. Mas a aula ajudou? Deu para clarear um pouco? Porque vai depender muito, assim, na hora que você assiste o vídeo, você já tem a ideia do que você vai fazer na cabeça, fica fácil. Porque aí você já vai pensando nos próximos passos do seu. Agora, quando você está perdido e você não sabe o que você vai colocar, aí o vídeo não adianta mesmo não, porque você não tem ainda em mente o que está certinho na sua cabeça, certo? Então, essa parte é muito importante vocês terem em mente agora. Vocês têm alguma dúvida sobre referencial teórico e vocês têm alguma dúvida sobre introdução? Sim ou não? Gente, vocês têm que falar, porque senão eu acho que está tudo bem. Aí passa mais uma semana. Professora, eu tenho algumas dúvidas sobre citações, por isso que eu não falei nada até agora. Eu já posso citar minhas dúvidas? Certo, só um instantinho, deixa eu só fechar aqui. Então, olha só. Aula que vem, eu vou ensinar a fazer resultado e discussão. Hoje eu já mostrei para vocês alguns, né? Se vocês tiverem já escrito e quiserem trazer para a gente discutir alguns prontos de revisão da literatura e de introdução, eu vou ajudar vocês. Certo? Agora, se vocês entram na aula sem ter o trabalho de vocês, eu não consigo ajudar tanto, porque sem o objetivo eu não sei te ajudar o restante. Combinado? Usem mais o grupo, coloquem mais coisas lá no grupo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de vários. Pode colocar que eu respondo. Só não consigo escutar áudio, porque eu trabalho à tarde na UEG e no hospital. Então, eu estou num local que eu não posso escutar o áudio, tá? E aí vocês escrevem para mim, que sempre eu vou pedir para vocês escreverem, tá bom? Raquel, pergunte. Ô, professora, agora a senhora disse na primeira aula. Tá tão baixinho, Raquel. Tá, pera, tá me ouvindo? Agora melhorou. Tá. Na primeira aula, a senhora falou que a gente não escreve o TCC com as nossas próprias palavras, né? A gente Sem citação. Isso. A gente faz indireto ou direta, certo? Com citações. Eu estou tendo dificuldade no sentido de achar as citações. Eu já assisti vários vídeos no YouTube, as suas aulas várias vezes, mas igual, quando eu chego no Google Acadêmico, eu coloco lá o meu tema ou alguma frase que eu quero pesquisar sobre o meu tema. Certo. E aí tem um artigo, tem um PDF. Eu abro, aí eu leio e tem uma citação que eu gostei. Eu vou lá no final, pego a referência e jogo no Google normal. Foi assim que a senhora ensinou. Não tá achando. Aí não tá achando. E, tipo assim, quando acha, tipo, é livro para comprar, ou é a citação do artigo mesmo, e eu não sei, entendeu? Vamos fazer um combinado? Vocês vão poder utilizar os trechos que vocês gostaram dentro de outros artigos, tá bom? Se você não encontrar o artigo original. Mas lembra, o que é a citação indireta? Olhei aquele pedaço que eu gostei muito, aquele trecho, escrevo com as minhas palavras, eu tenho que escrever com as minhas palavras para não ser plágio, e coloco a citação daquele autor. Raquel. Entendi. É porque, às vezes, a maioria das vezes são citações indiretas, né? É difícil a gente ver uma citação direta num artigo. Não, mas é a indireta mesmo que você vai fazer. Vocês lembram que eu coloquei para vocês aqui? Segundo Russo,
segundo Russo, 1999, aquela aula de citação. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aquela aula que eu dei para vocês lá no início. Essa aqui está entre aspas, é um discurso direto. Eu vou transformar ele em discurso indireto. Russo, 1999, explica que amar o próximo como se não existisse o futuro é necessário. Transformei em discurso indireto. Aí você olhou lá o discurso indireto no trabalho, você quer transformar de novo. Qual que é o risco de eu fazer isso sem achar o texto original? É eu mudar demais o que o autor está falando. Mas vamos lá, vamos escrever de novo. O amor ao próximo se faz necessário em todos os dias. Quem falou isso? Russo, 1999. Eu fiz um discurso indireto de um discurso indireto. Qual que é o maior risco? É eu mudar demais aqui da original. Ó, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, e aqui tá, o amor ao próximo se faz necessário todos os dias. Tá igual, eu não mudei. Tá o mesmo sentido. Mudei as palavras, mas pode acontecer de você mudar demais. Então, é só isso que tem que tomar cuidado. Mas você pode fazer aqui, ó, de um discurso indireto. Entendeu, Raquel? Entendi. Só que o meu medo era esse mesmo, de pegar uma citação indireta e modificar muito. E, no caso, eu fiz uma citação indireta de uma citação indireta. Eu posso pegar o mesmo? Eu pego a referência do artigo que eu peguei ou do artigo que o autor desse artigo... Isso. O autor que ele citou. Você teria que colocar pude, que é, por exemplo, eu li sobre o russo num texto do Oliveira. Mas, como vocês estão com dificuldade muito grande nessa parte, não é só você, busca o autor daquele parágrafo, tá bom? Agora, vamos dizer que você abriu um artigo, não tem autor nenhum citado no parágrafo, quem falou aquilo? O autor do artigo. Não é aquele que ele citou no parágrafo. Deu para entender isso ou não? Vamos lá. Aqui, ó. A aula já acabou, né, gente? Entrei aqui e eu vou colocar aqui um texto sobre qualidade de vida no trabalho. Entrei. Aí eu vou pegar esse trabalho aqui. E eu quero... não, eu quero usar esse parágrafo aqui, professora. Você está vendo alguma citação nesse parágrafo? Está vendo que não tem? Quando não tem, significa que quem escreveu foi esse autor aqui. Foi o autor do trabalho, Antônio Lázaro Contes, na revista Five Business, número 7, no ano de 2003. Então, vai ser Conte, 2003. Quem falou sobre isso foi ele. Então, o parágrafo do artigo, você vê que não tem citação, quer dizer que quem escreveu foi o autor do artigo. Se você olhou aqui, e aí você encontrou aqui, ó, Campos, 1992. Ele citou Campos no trabalho dele. Você vai citar Campos no seu trabalho, se você pegou essa parte dele. O certo seria Campos, 1992, Apude, Conte, 2003, certo? Mas o Apude só pode ser usado 3 vezes, então eu vou deixar vocês não colocarem ele, ok? Para ver se sai aí um pouquinho. O Luiz colocou assim: mesmo fazendo uma citação indireta, temos que colocar de onde a gente tirou. Sim, todos os parágrafos, tá? Onde não tem citação, onde não tem que ter o nome do autor. Em resumo, não vem. Nos objetivos, não tem. Na justificativa, se você fez a sua própria justificativa.
na conclusão e só. O resto tudo vem citação. E quem for passar questionário, por exemplo, onde vem os resultados do questionário, não vem citação, mas na discussão do questionário vem. Deu para entender, gente? Ok, Luiz, muito obrigada. entendeu? Raquel, entendeu? Entendi. Nossa, me salvou, porque eu não estava conseguindo fazer o referencial teórico por causa disso. Eu falei, gente, como que eu vou fazer meu TCC se não pode ser com minhas palavras e eu não estou achando o Não, tem que autor? ser com as suas palavras, mas com o autor, né? O problema maior é essa parte de achar que a gente já pode escrever. E, na verdade, onde que escreve? No doutorado, quando você está fazendo uma tese, aí você põe sua opinião. É único. Nem na dissertação do mestrado você coloca. Entendi, muito obrigada. Certinho? Você ajudou muito. Alguém tem alguma dúvida ainda, gente? Sim ou não? Professora, Diga, Luiz. a senhora já atualizou a aula da semana passada, lá, a gravada? Porque ela Eu, estava... nós não, hoje, no início da aula, os meninos me ajudaram aqui. Essa aula, ela não ficou gravada. Nós tentamos, por isso que eu estou explicando novamente. Olha só, ela foi dia 8, né? Aí, ela chega tudo no e-mail desse jeito aqui, ó. Dia 8, chegou aqui o papel da reunião, né? Com os nomes aqui da turma que é antes de vocês. Chegou aqui o nome da turma que é do primeiro horário. Cadê o negócio para voltar? E aí eu venho aqui para a próxima. Aí já vai para o dia 9. E a do dia 9 que chegou já é a turma do matutino. A de vocês não gravou. Não sei por quê. Entendi. Mas a de hoje está gravada porque eu perdi um Tá. pedaço, tive que sair. De hoje está gravadinha. Eu vou até parar já para não ter o risco de não salvar. Peraí.